Olá, tudo bem com vocês? Muito boa noite, boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Tudo bem, Maura? Boa noite, dona Tami. Já separou a pipoquinha? Oi, Céu, tudo bem? Bom, boa noite, boa noite, boa noite. Eu já vou começando a falar para não me estender muito, que depois, quando vai acabar a live, a gente fica naquele desespero. Eu vou deixar salva essa live, tá? Aqui e também vou tentar deixar lá no YouTube, tá? Então já vou dar início, mas então ela vai ficar salva, tá? Olá, olá, olá. Oi, Ellen. Oi, Clau. Oi, oi, oi. Ô, delícia, hein, Tami? Muito bom. Muito bom. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, vamos começar falando do nosso desafio, tá? Então, falando mais uma vez, esse vídeo vai ficar gravado, tá? Vou tentar salvar essa live para não perder as informações, tá bom? Se eu olhar aqui pro lado é que eu tô com o meu computador ligado, porque eu anotei um monte de coisa pra gente não deixar de conversar, tá bom? Enfim, por que que eu resolvi fazer essa live? Por que que eu resolvi conversar sobre esse assunto com vocês, tá? Vários motivos, tá? Essa semana me deu esse start, eu tava meio assim, quando fazer, eu falei, não, fazer agora, salvar o vídeo, deixar esse conteúdo salvo, pra todo mundo, tá? Boa noite, Elizabeth. Oi, Kátia. Oi, Debinha. Debinha, depois vou falar com você, tá? Depois quero fazer uma proposta indecente pra você, tá? Depois me lembra de falar com você. Bom, gente, vamos lá. Nosso tempo é precioso, o seu tempo é precioso. Por que que eu quero falar sobre esse assunto com vocês? Então, óbvio que aqui eu vou focar na nossa rotina enquanto professora, no nosso dia a dia enquanto professora, porque a gente sabe essa dificuldade que a gente tem de desligar da escola, de não trazer tarefa para casa, de ter um tempo só nosso, de nos culparmos quando a gente não quer fazer coisa da escola, enfim. E eu tenho uma trajetória nisso, porque eu sempre fui uma professora que vivia lotada de coisas, seja para carregar, seja para levar para casa, seja para escola. E eu sempre fui aquele tipo de professora que ficava em casa fazendo 1001 atividades e sempre me sobrecarreguei muito, 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 muito com as nossas responsabilidades da escola. Então, eu quero falar focado nisso, mas eu acho que a gente também pode ter aprendizado. Por quê? Hoje eu acredito que eu já tenha alcançado uma maturidade de respeitar o meu tempo e respeitar os meus limites. Eu já consegui entender que eu não sou uma professora pior quando eu deixo de fazer outras coisas para ter um tempo para mim. Então, eu acho que o meu start foi quando eu passei mal em 2016. Eu quero falar brevemente sobre isso, porque acho que esse foi o start na minha vida. Então, faz 4 anos, vai completar 4 anos que eu tenho essa mentalidade, né? Mas, em outros pontos da minha vida, eu sinto que eu preciso trabalhar isso. Então, por exemplo, no meu trabalho eu sinto que eu já tenho essa coisa definida. Mas, por exemplo, o meu trabalho com as redes sociais, por exemplo, com o YouTube, Instagram, é uma coisa que ainda me consome e que eu ainda não consegui delimitar o espaço dessas atividades na minha vida para realmente desligar delas em certos momentos. Eu ainda estou naquela onda onde qualquer momento é momento de você pensar em conteúdo, usar final de semana para criar conteúdo. Então, esse desafio também vai servir para mim. E eu quero aplicar isso que eu quero passar para vocês para mim também, tá? Então, deixa eu
um breve histórico, tá? Como eu já falei no começo, eu sempre fui o tipo de professora que carregava 1001 materiais pra cima e pra baixo. Eram bolsas e bolsas com material EVA e, nossa, e tudo que vocês podiam imaginar. Eu era a professora do Diogo Almeida descrita, sabe? E eu sempre trazia coisas pra casa, porque eu não conseguia finalizar as propostas, as atividades na escola. E aí isso me deixava muito ansiosa, eu tinha muita crise de ansiedade, eu criei aquela coisa de o medo de iniciar uma atividade, porque eu sabia que aquilo ia me dar trabalho, eu sabia que aquilo ia consumir do meu tempo, então eu demorava para começar a produzir uma atividade, para criar alguma coisa, então isso foi se tornando uma bola de neve. Até o momento que eu percebi que eu estava saindo do meu normal dentro do meu ambiente de trabalho. Eu me cobrava muito, eu percebi que eu comecei a me cobrar de coisas que não eram minha responsabilidade dentro da escola, de você cuidar de certas coisas, de você, enfim, fazer certas coisas dentro da escola que não são da sua atribuição, não são do seu cargo, né? Não é da sua responsabilidade, então você começa a assumir responsabilidades que não são suas, né? E eu também comecei a perceber que talvez eu estivesse planejando de forma errada, né? Por quê? Eu passava horas e horas produzindo uma atividade. Vou dar um exemplo aqui. Então eu produzia um jogo. Sei lá, produzia um jogo para as crianças que precisava de EVA, de papel disso, de glitter, de cola, disso, daquilo. Então eu ficava horas fazendo, né? Teve uma época, eu acho que foi até em 2016, se não me engano, foi o ano que eu passei mal, que foi esse boom. Eu fiz para cada criança um kit de EVA com o nome. Então, eu fiz o nome da criança em EVA, recortei, fiz para cada criança. Eu fiz um monte de coisinha, sabe? De bichinho, nananana. Enfim, eu tava me consumindo nessa produção e eu comecei a perceber que eu chegava na escola e a participação da criança naquilo era praticamente nula. Então, ela não tinha uma participação ativa em tudo que eu estava propondo. Era 90% do meu trabalho de execução, de esforço, e 10% da criança ali, às vezes brincando, enfim, finalizando a atividade. Então, eu comecei a perceber que eu estava fazendo coisas que não condiziam com a minha proposta pedagógica, né, que era de ver aquela criança ativa ali na sala de aula, nas suas produções. E a gente tem muito essa mania. O que a gente mais vê por aí é professora tendo que montar cenário, fantoche e bichinho, né, que a gente até brinca as rainhas do EVA. Hoje em dia eu tenho pavor de EVA. Você vem com EVA pra mim, até pra uma ideia bacana, eu já me dá uma coceira, porque eu já fico com medo do que vem ali, entendeu? Então, eu comecei a repensar um pouco desse meu posicionamento enquanto planejadora de práticas, né? E aí eu comecei a perceber que eu tava mais gastando tempo produzindo coisas que as crianças às vezes nem aproveitavam, do que realmente estar ali junto com as crianças no meu momento de sala de aula, propondo algumas atividades que as crianças participassem desde o início até o fim, ou até mesmo escutando essas crianças para que elas colocassem as suas vontades e a gente fizesse na sala de aula. Hoje eu percebo que a simplicidade é o que faz uma atividade ser significativa. Porque quantas vezes a gente já não se frustrou de produzir 1001 coisas, a gente chega, a atividade não acontece da forma que a gente, né, gostaria, a gente sai frustrada, a gente sai decepcionada, né? Só que a gente não desiste, a gente continua nesse ciclo vicioso de tentar produzir. Hoje eu sou uma professora que eu faço o mínimo possível. Eu brinco que o maior tempo assim que eu tenho que me sobrecarrega é o início do ano, porque é quando você vai conhecer a sua turma e você quer fazer
placa de nome, que você quer fazer um calendário, enfim, que você quer preparar um pouco da sua sala, né, para receber a sua turma. Então, esse é o momento que a gente tem essa sobrecarga, que a gente precisaria ter esse tempo na escola para fazer isso, a gente acaba não tendo, é raro o ano que a gente consegue ter os dias de preparo para isso, então a gente acaba trazendo algumas coisas para casa. Mas fora isso, hoje eu tô num ponto que sábado e domingo não existe escola para mim. A não ser que seja uma coisa muito grave, entendeu? Então não me venha falar de produção, de planejamento, de coisas para a escola de final de semana. O que eu falo é, se eu precisar abrir mão de algum tempo meu, vai ser durante a semana. Vai ser durante a semana que eu já estou engatilhada no processo, que eu às vezes já tô na ideia, então eu prefiro perder esse tempo, digamos assim, né? Esse meu tempo precioso durante a semana do que no final de semana. Mas isso vai de cada pessoa, né? Você tem que definir qual vai ser o seu tempo precioso. Se vai ser após o seu turno de trabalho, se vai ser os finais de semana, se vai ser pela manhã. Enfim, isso aí vai de cada pessoa, né? Mas eu quero brevemente contar qual foi o boom que me deu esse start e depois eu venho sobre os tópicos que eu acho que são importantes da gente falar, tá? Como eu disse, eu fui esse tipo de professora e em 2016 foi um dos anos onde eu mais me sobrecarreguei de responsabilidades, seja de execução de tarefinhas, seja de autocobrança com aquela turma. Era uma turma difícil, era uma turma muito agitada, com crianças desafiadoras, e eu me cobrava muito em conseguir mudar, em conseguir transformar, em conseguir, enfim, em dar conta, aquilo que a gente sempre corre atrás, né? E naquele ano, eu tive muitas crises nervosas, eu tive crises de amidalite intensas, né? Eu sempre tive probleminha, rinite, sinusite, essas coisas, mas naquele ano eu tive uma sequência de fatores físicos na minha saúde que vinham me avisando dessa sobrecarga. E aí, você não dá muito valor pra isso. Você toma um remédio aqui, eu tinha crises de enxaqueca, assim, diárias. Nesse ano, eu cheguei a ficar meses tomando remédio pra dor de cabeça. Olha o perigo, né? Eu tomava todos os dias um remédio pra dor de cabeça. E, enfim, chegou no final do ano, em novembro, eu estava muito saturada, né? Isso a gente só vai perceber depois, tá? Eu não percebi isso durante esse percurso, eu percebi depois que aconteceu. E aí aconteceu um fato isolado em novembro daquele ano de 2016. Quem aqui é seguidora antiga vai lembrar. Meu carro foi furtado, momento X, ele foi furtado. Não teve nada a ver com escola esse momento, mas meu carro ele foi furtado, aquilo me abalou demais, eu não sabia se eu agradecia ou se eu ficava desesperada, porque eu não tava com a minha família no momento, a gente estacionou o carro, saiu, quando a gente voltou o carro tinha sido furtado, meu carro não tinha nem 8 meses que eu tinha comprado ele, ainda tava começando a pagar, ele não tinha feito a primeira revisão. Quando a gente foi pedir ajuda pra polícia, a gente ainda foi... assim, aquele olhar estranho, ainda vieram questionar a gente, porque a placa do meu carro era daqui da cidade de Mariporã, eu tava em São Paulo, e aí os policiais queriam saber o que a gente tava fazendo em São Paulo, como se a gente tivesse a culpa no cartório, entendeu? Eu fiquei muito nervosa, meus filhos pequenos, o Matheus tinha 2 anos, né, mamava no peito, eu fiquei muito tensa naquele momento, e aí eu fui pra casa, nos aconselharam a fazer o BO em casa, eu fui pra casa. E quando eu fui fazer o BO, precisava de um monte de documento e cadê esses documentos? Eu cheguei à conclusão que eu tinha esquecido esses documentos no carro. Eu jurava pra mim que eles estavam aqui em casa. Eu vasculhei a casa inteira. E eu falava, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não achei os documentos. Tive uma série de confusões aqui, enfim. E no dia seguinte eu acordei sem falar. Isso foi num sábado. No domingo eu acordei sem falar. Eu tava com uma dor na garganta muito forte e eu não conseguia falar. E aí, né, vocês imaginam, eu já carreguei todo aquele peso do ano. Aconteceu esse fato isolado, que talvez, se ela acontecesse num outro momento, eu não teria passado por aquilo, né? E aí, enfim, dessa dor na garganta, dessa amidalite que virou,
eu tive um abscesso gravíssimo na garganta, que em 3 dias o abscesso ele cresceu muito e eu não sabia, né? Eu fui no hospital porque eu passei muito mal, a médica me deu uma licença de 3 dias, ela ainda virou pra mim e falou assim, ó, vou te dar 3 dias pra você descansar, tá? Eu me senti assim, muito mal, comecei a tomar o remédio, só que parece que piorou a minha situação. E aí eu tinha médico particular marcado 3 dias depois. E aí eu comecei a passar muito mal na noite anterior da minha consulta. E aí eu falei, meu Deus, eu volto pro hospital, não volto, espero o médico, o meu médico particular me atender. Falei, não, acho que eu vou esperar, porque daí o médico, vendo a minha situação, ou ele me dá mais licença, me dá outro remédio, enfim, né? Só que naquela noite eu não dormi. Eu não dormi naquela noite. E aí, assim, e mesmo nessa situação, eu tava desesperada com o fator do carro. Eu tava desesperada porque nós estávamos em novembro. Novembro é produção de relatório, finalização do ano. Eu tava muito tensa, muito tensa. Meu filho numa fase de amamentação assim, dolorosa em todos os sentidos. Naquele dia eu não dormi. Eu comecei a sentir uma dor. A dor que estava nas minhas amígdalas, ela começou a subir. E eu pensei que eu tinha virado uma otite e que viraria uma meningite. Eu comecei a ter muita dor na cabeça e eu tinha certeza que eu tava com meningite. E aí, naquela noite, eu tive alucinação, eu tive picos de febre que foi pra 41, depois, do nada, em meia hora, ia pra 36, depois ia pra 40. E eu tive alucinações, enfim. Na madrugada, eu virei pro meu marido e falei, eu vou pro médico e eu preciso, né, tomar um remédio porque eu não tô conseguindo falar, não tô conseguindo engolir, eu não tô conseguindo fazer nada. Enfim, cheguei no hospital, eu não vou me estender na história porque tem muita coisa, tem até vídeo no canal contando sobre isso, mas depois de muitas horas foi detectado que eu estava com um abscesso, né, na minha garganta. E esse abscesso, ele tinha se formado aqui, era um abscesso grande. Abscesso é quando a sua infecção, ela chega num ponto tão grande que o seu corpo cria uma película, né? Uma película é como se fosse vamos dizer na linguagem, sabe, um furúnculo, que a gente tem às vezes, sabe? Que as pessoas têm. Então, eu tive, só que era interna, era dentro da minha garganta. Então, o meu corpo produziu uma película de proteção para não deixar essa infecção crescer mais ainda. Ok, né? Obrigada, obrigado organismo. Só que esse abscesso começou a descer. Então ele começou a descer da minha garganta e ele tava indo no sentido do coração, né? Ele tava já vindo pra cá. Então, rapidamente poderia ir pro meu coração ou ele poderia estourar. E se ele estourasse, seria uma infecção generalizada. Enfim, foi o período mais difícil da minha vida. O prognóstico nunca foi bom. Depois que eu fui internada, né, eu tive que fazer cirurgia, enfim, nenhum prognóstico foi bom. Eu estava condenada antes, durante e depois da cirurgia. E foi um momento assim, eu vi minha vida passar. Eu não tinha despedido dos meus filhos, porque eu saí na madrugada e não voltei pra casa. Eu fiquei depois 1 semana no hospital e sem voltar pra casa. Então, eu revi a minha vida. Em 5 segundos eu revi a minha vida completa e naquele momento eu consegui enxergar quais eram as prioridades da minha vida de verdade mesmo. Enfim, foi um processo muito demorado de recuperação. Eu tive que abrir aqui a minha garganta, né? Hoje eu tenho só uma cicatriz pequenininha, mas que ela já foi bem grande. Eu tive que fazer uma drenagem por fora e por dentro da boca. Fiquei com um buraco deste tamanho dentro da minha boca. Tive uma reinfecção. Tomei antibióticos, assim, eu tomava 2 antibióticos, os mais fortes, de 4 em 4 horas. Eu fiz 15 sessões de câmara hiperbárica durante 15 dias, né, pra tentar tirar essa infecção. No final das minhas sessões eu tive uma reinfecção, enfim, foi um final de ano extremamente conturbado. E aí, quando eu já estava em casa, né, porque eu já não podia mais ficar no hospital por conta da infecção, eu estava em casa, a minha coordenadora me liga para saber se eu estava bem, né? Se eu já tinha melhorado. Ela queria saber se eu estava bem, eu fiquei muito feliz com essa ligação. E ela terminou a ligação assim: mas você vai conseguir fazer os relatórios?
Gente, naquele momento, tudo aquilo que eu tinha passado se concretizou, sabe? E eu falei, peraí, peraí. Nós não somos nada, né? A gente não é nada. A preocupação da minha escola era se eu ia conseguir finalizar a documentação pedagógica das minhas crianças. Enfim, eu não voltei para a escola naquele ano. O meu médico me proibiu de qualquer contato com criança, principalmente, né? Porque qualquer infecção naquele momento para mim poderia ser fatal. Eu voltei só, isso foi em novembro, comecinho de novembro de 2016, eu voltei só no final de fevereiro de 2017. Enfim, toda essa história para quê? Porque depois eu fui fazer terapia, porque eu fiquei bem abalada. E aí, na terapia, eu descobri que essa minha sobrecarga, né, causou esses danos físicos no meu corpo que foram me avisando no decorrer do ano e eu não fui dando conta. Ou seja, a gente só descobre que o nosso tempo é precioso quando o nosso tempo encurta. Quando a gente percebe que a gente já não tem mais tanto tempo aqui. E quando a gente descobre que a gente não é nada. Nada. Vocês não têm noção do meu desespero em imaginar que eu nunca mais olharia para os meus filhos e para o meu marido. Entendeu? Vocês não têm noção do quão difícil foi para mim colocar tudo isso na minha cabeça e ter forças pra pensar que ia dar certo. Eu tinha essa certeza no meu coração, Deus colocou no meu coração que ia dar certo, mas o medo, ele me dominava, entendeu? Eu tinha, o meu prognóstico era de sair da cirurgia sem os movimentos dessa parte de baixo da boca, sem movimento da língua, com risco de uma hemorragia, né? E eu saí da cirurgia, depois foi 1h30 de cirurgia, eu saí da cirurgia falando, entendeu? Então, assim, só depois que eu passei por isso e depois que eu processei esse momento que eu percebi o quão meu tempo é precioso. Então, assim, a gente continua errando, né? Eu passei por essa experiência, ela me fez ter um estalo, mas isso é um processo diário. Como eu disse pra vocês lá no começo, eu ainda me perco nessa coisa de rede social, de produção de conteúdo, mas isso é um processo que a gente tem que seguir, né? Então, assim, eu resolvi compartilhar isso pra vocês porque eu acho que a gente precisa se ajudar nesse momento. Agora, mais do que nunca, nós estamos sobrecarregados. Nós estamos extremamente carregados de um monte de coisa, entendeu? E se a gente não parar e não perceber o quanto nós temos um tempo precioso da nossa vida, ele vai passar. Ele vai passar e ninguém da sua escola vai te salvar, entendeu? É só você que pode fazer isso, entendeu? Então, eu quero agora passar essa parte pessoal. Eu já acho que já consegui colocar o meu contexto do porquê que eu penso nisso e porquê que eu me coloquei isso, porque depois disso eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia deixar a escola sobressair a minha pessoa, a minha vida, entendeu? Eu sempre, eu bati o martelo de que a minha vida, a minha família é muito mais importante do que qualquer coisa. Inclusive esse serzinho aqui, ó, esse aqui, ó, que sofreu muito junto comigo nesse momento, porque ele mamava no peito, a gente foi obrigado a se separar de uma forma trágica. E o meu reencontro com ele foi bem difícil, ele me rejeitou quando eu voltei. E quando eu voltei eu não podia amamentá-lo porque eu tava com doses, eu engordei quase 10 quilos, né? Eu tava com corticoide até aqui, eu tava com antibióticos, entendeu? E quando ele me viu, ele não queria chegar perto. Vocês imaginam, uma criança de 2 anos que mamava freneticamente no meu peito, me ignorar, entendeu? Ele me, sabe, nos primeiros dias. E eu até pensei que eu não fosse mais conseguir amamentar, tal, mas a gente conseguiu retomar esse processo, enfim, depois ele mamou até os 3 anos, mas foi muito difícil pra mim, entendeu? Foi muito difícil pra mim, e por isso que eu tenho essa vontade de
sabe, de passar isso pra vocês e de colocar na cabeça de vocês o quanto a vida de vocês é mais importante do que qualquer sobrecarga que você tenha de trabalho, entendeu? O nosso tempo aqui é muito curto e a gente precisa dar valor a ele, tá bom? Então eu vou começar com a parte prática pra não enrolar muito, tá? Obrigada a quem tá entrando, tá? Obrigada pelas mensagens. Eu não sei se eu vou conseguir ficar dando atenção, mas podem mandar perguntas, tá? Que depois a gente conversa. Então, o que perdeu o começo? Eu tô falando sobre o nosso tempo, como ele é precioso, e eu contei um pouco da minha história, do que me fez ter esse start de priorizar esse meu tempo pra mim, né? O quanto eu me sobrecarregava com as minhas responsabilidades, que às vezes eram até demais, né, e não priorizava o meu tempo. Mas essa live vai ficar salva, tá? E aí depois eu disponibilizo. Bom, vamos lá. A gente sabe que nem todas as profissões têm isso. A gente sabe que médicos vivem intensamente pro seu trabalho. Enfim, tem inúmeras profissões que vivem intensamente pro seu trabalho. Mas em qualquer uma delas, a gente precisa encontrar um tempo para nós, o nosso tempo. Isso é necessário, por mais difícil que seja, e por mais que você não atinja a plenitude do seu tempo precioso, mas você precisa ter pequenos momentos para você, onde você vai esquecer, ou onde você vai redefinir as suas prioridades dentro do seu trabalho e ver o que realmente é necessário e o que você pode esquecer ou deixar para depois, ou enfim, mudar, tá bom? Eu acho que a gente tem uma dificuldade em aceitar que se eu deixo de pensar na escola, se eu deixo de produzir os meus milhares de EVAs, se eu deixo de produzir as minhas milhares de atividades, se eu deixo de produzir, eu vou ser uma professora pior, eu vou ser uma educadora fraca, né? E não é assim que a gente tem que pensar, né? Não é isso que diz se você é boa ou não no seu trabalho. Você é muito mais do que isso. Às vezes, esse monte de coisinha que você tenta fazer esconde a professora magnífica que você é, entendeu? Esconde o seu protagonismo com o protagonismo da criança também. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, tá? Como eu falei lá no começo, vai de cada pessoa identificar que momento que vai ser precioso para você, né? Principalmente quem acumula cargo. Quem acumula cargo é uma coisa absurda, entendeu? É uma entrega absurda. Então, esse é um exercício mais do que diário. É um exercício de hora em hora de você parar e refletir as suas prioridades dentro do seu trabalho, tá? Bom, no nosso caso, como nós somos professoras, professores, educadores, nós temos horários fixos dentro da escola, né? E nós temos dentro da escola horários também que nos possibilitam esse momento de planejamento e tal. E eu sei que é difícil, mas é possível da gente usufruir desses horários fixos, tá? Para produzir, para planejar, para executar, enfim, e desses horários de planejamento, tá? E reduzir a nossa carga de trabalho fora da escola, né? Eu sei disso porque eu já passei por muitas escolas e eu sei que às vezes o que a gente quer no nosso horário de formação é bater um papo, é conversar. Quanto tempo é perdido em horários de formação, em momentos de planejamento? Porque você tem que fazer outra coisa, você tem que definir. Eu tô aqui na escola, desse horário até esse horário, para planejamento. Então, eu vou planejar, entendeu? Você não pode assumir outras responsabilidades, a não ser que sejam coisas extremamente essenciais, né? E isso não é uma coisa rotineira, de você sair desse seu planejamento. Então, a gente precisa aprender. Às vezes é chato, que às vezes você não tá no clima, você não tá com a cabeça, mas a gente vai treinando a nossa mente para que esses horários sejam para isso, porque a gente pensa no depois, que o depois a gente vai ter o nosso tempo precioso pra gente mesmo, tá? A gente precisa ocupar a nossa mente com outras coisas, seja com momentos de distração, entretenimento, família, enfim, e aí vai do pessoal de cada um, né? Então, coloque isso. Eu, por exemplo, eu tenho o meu planner e, pra mim, quais são os meus momentos de distração da minha mente? É assistir série, ler livro, eu adoro,
é ficar com a minha família, assistir um filme, entendeu? Então, assim, são coisas que podem ser coisas que levam um tempo grande ou um tempo curto, mas eu vou priorizar essas coisas na minha vida, eu vou ter o tempo pra isso. Tanto que antes eu não colocava isso no meu planejamento. Eu falava, não, mas isso é uma coisa que eu vou fazer se dá. Não, isso é prioridade. Então, hoje eu tenho que ler, sabe? Porque isso me faz bem. Né? Isso me faz bem. Eu não vou ler porque eu estou me obrigando a ler. Não é uma coisa que tem que ser maçante, é uma coisa que você goste. Então eu vou assistir a minha série porque eu gosto, porque isso faz bem pra mim. Enfim, fazer terapia. Terapia é uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatório para todos nós. Todos nós, a gente deveria fazer terapia constantemente, porque terapia é algo que, enfim, eu aprendi muito depois desse susto com a terapia. Não consegui prosseguir, eu não consegui pagar depois a terapia, porque era muito cara, mas eu aprendi muito com a terapia, né? Eu acho que é uma coisa que é imprescindível pra gente, né? Isso, ler livros sem ser de educação. Eu leio romance, água com açúcar, suspense, ficção, essas coisas. O meu tempo pra estudo também é um tempo pra mim, que ele é precioso pra mim, porque eu gosto de estudar, pra mim é importante estudar, né? Mas ele é um tempo de estudo, então ele também tá ali separado, ele vai ter um tempinho pra ele, né? Mas a gente precisa desse momento de tirar a atenção da nossa cabeça e das nossas costas, né? Então, assim, a gente precisa passar por algumas etapas. A primeira etapa que a gente tem que fazer é essa autorreflexão, né? Então, eu acho que ela é a parte essencial. Você precisa de uma autorreflexão. O que você tem feito? O que você tem se colocado como responsabilidade, como tarefas? Certo? Como você tem feito essas tarefas? De que forma elas são realizadas? Né? Como que você usa o tempo do seu trabalho para suas responsabilidades? O que você tem planejado e proposto para sua turma? Enfim, né? Aquilo que eu falei lá no começo. Você tem produzido mais do que as crianças? Você tem feito mais do que as suas crianças? Então tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Então, esse primeiro passo de autorreflexão, ele é essencial. Porque às vezes não é achar um tempo para você ter o seu tempo. É você repensar suas atitudes com o seu tempo durante o seu dia. Então, é você realmente repensar se o seu planejamento está sendo significativo, se tudo aquilo que você tem feito realmente traz significado para as crianças ou não, se aquilo tá só te consumindo ao invés de estar produzindo mesmo, né? Então, essa autorreflexão, se faça essas perguntas, tá? Se autoanalise, isso é muito importante, tá? Depois, você vai elencar, certo? Você vai colocar em ordem essas suas responsabilidades. Você vai colocar o que é minha responsabilidade mesmo. Então, por exemplo, eu tenho que gravar nesse momento remoto, eu tenho que gravar a minha aula de terça-feira. Isso é uma coisa que precisa acontecer. Não é uma opção, eu preciso. Eu preciso fazer o meu planejamento da semana. Eu preciso conversar com a minha parceira sobre as nossas ideias. Eu preciso organizar o meu portfólio. Eu preciso fazer os meus registros, tá? São coisas que são obrigatórias na minha vida. Então, em que momentos que eu vou fazer isso? Eu vou lá, pego o meu planner e eu coloco sexta-feira, planejamento da semana seguinte. É o momento que eu vou conversar com a minha parceira e vou planejar a semana seguinte. Segunda-feira é o dia que eu vou gravar as aulas para terça-feira. Ou então assim, vamos supor, das 2 às 3 é o momento que eu vou sentar no meu computador todos os dias e vou abrir o meu Google Keep, que é a minha ferramenta de registro, e vou registrar sobre o dia. Ou então assim, no final da tarde, quando você já teve algum feedback, quando você vai fazer. Então, você vai organizar na sua agenda o que realmente é sua responsabilidade, é sua tarefa. Você vai colocar de um outro lado aquilo que você está se colocando como responsabilidade, mas talvez não seja sua responsabilidade. E como nossa colega aqui bem disse, você vai aprender a dizer não. Seja não para você mesma, seja não para quem está te colocando essa tarefa, se não foi você, tá? E você vai aprender a dizer não. Isso não é minha tarefa, entendeu? Não é da minha função fazer isso.
tá? A gente, às vezes, quantas vezes, gente, eu ainda sou, por isso que eu ainda preciso também desse processo. Eu sou a rainha do tipo, a pessoa vem, pede uma coisa pra mim que eu falo, meu Deus do céu, e a minha cabeça tá assim, não, claro que não, é óbvio que não. O que você fala? Ok, claro, pode deixar. Só que o que acontece quando a gente faz isso? A gente leva, entendeu? Então, quantas vezes você vai precisar levar pra você aprender que o seu tempo é precioso? Entendeu? As pessoas também precisam entender isso, tá? Então, nesse momento, gravar aula, editar, postar, interagir, registrar. Gente, quer mais tarefa do que isso? O que mais querem colocar nas nossas costas, entendeu? Já estão aí dizendo que a gente vai ter que trabalhar dezembro, janeiro, final de semana? Como assim? Entendeu? Então, coloque na sua listinha o que realmente é tarefa e eu preciso fazer e o que estão dizendo, ou a minha consciência está dizendo que é tarefa, mas eu acho que não é bem assim. Coloque isso e veja se você realmente pode colocar isso para lá ou se você vai encaixar isso nas suas tarefas. Então, pegue a sua agenda, a sua forma de organizar e coloque tal dia fazer tal coisa, tal dia fazer tal coisa, tal dia, entendeu? Se preciso for, coloque até o horário. Entendeu? Eu tô me perdendo tanto nessa quarentena em horário de trabalho. Eu sei que a gente não tem horário fixo de trabalho na quarentena, né? Eu trabalho do meio-dia às 4 com as crianças, né? Mas de segunda e quarta eu trabalho das 8 às 4. Gente, parece que todo dia eu trabalho das 8 às 4, entendeu? E isso tem afetado. O que eu fiz? A partir de semana que vem, eu já coloquei no meu celular, eu coloquei despertador. Então, de segunda eu vou trabalhar das 8 às 4, quarta também. Terça-feira eu vou trabalhar, eu coloquei o despertador para tocar no horário do meu trabalho. Entendeu? Pode ser que eu tenha que reformular, porque é diferente, a gente tá em casa, a gente tem outras obrigações, mas eu quero ter a consciência de que eu não posso fazer muito mais. A gente está fazendo mais, ok, isso já é fato, mas a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? No começo dessa pandemia, meu marido já vinha brincar aqui comigo porque era 10 horas da noite, eu tava montando portfólio, eu tava fazendo, entendeu? Não dá, entendeu? A gente precisa se priorizar nesse aspecto. Então, fazer essa lista, ela é essencial. Eu, pelo menos, quando eu vejo aquilo colocado no papel e a satisfação que me dá de marcar o feito, entendeu? E de ver que eu não preciso mais me preocupar com aquilo, ou então de saber que eu vou ter que fazer isso de novo, mas em outro momento, não agora, entendeu? Isso me dá uma satisfação, uma leveza sem fim, entendeu? Então, aquilo que eu falei, se você precisar abrir mão de um tempo seu, pense em que momento vai ser esse. No meu caso, eu prefiro abrir mão durante a semana, que eu já tô aqui na vibe, na onda. Então, às vezes, eu prefiro ficar um pouco mais durante a semana, né, do que do final de semana. Sábado e domingo eu não falo de escola. Quer dizer, não é que a gente não fala de escola, vocês entendem, né? Eu não planejo, eu não pesquiso, eu não produzo coisa de escola. E agora eu preciso me policiar com as redes sociais, como eu trabalho com as redes sociais, né? Final de semana é final de semana, entendeu? A gente precisa desafogar disso. Então, eu também vou fazer isso e eu quero exercitar na próxima semana essa coisa de colocar essas minhas prioridades com conteúdo, com o que eu faço nas redes sociais, o que realmente é tarefa, o que eu posso dividir durante esse meu período de foco de trabalho, o que eu vou deixar para depois. Porque se a gente deixar, a gente passa o final de semana inteiro no celular, vendo conteúdo novo, programando, planejando. Ai, marido, fica com os filhos para eu gravar vídeo. Não, no meu caso não dá. Isso tá começando a me afetar, então eu preciso mudar isso, tá? Então, são processos que a gente precisa fazer dia a dia, a gente precisa se policiar dia a dia. E não vai ser 100% perfeito, porque nós não somos perfeitos. E quem vier com essa ideia de eu tenho a fórmula mágica para você ser isso, ser aquilo, fazer isso, conquistar aquilo, tá mentindo, porque não existe fórmula mágica para nada. Nós somos seres humanos e uma hora a gente consegue, outra hora a gente não consegue. Uma hora a gente vai, outra hora a gente não vai. Isso é um aprendizado constante, isso faz parte de nós, seres humanos, tá bom? Bom, o que eu acho que é isso. Eu acho que essas etapas de autorreflexão, de colocar no papel e de se organizar são essenciais para esse nosso momento, tá?
Quando acabar essa live, eu vou deixar uma postagem aqui no feed com um resumo dessas ideias, com um resumo dessas etapas, tá? Se vocês quiserem salvar, revisitar sempre, tá? Eu vou deixar isso exposto, tá? O que eu queria trazer aqui é um pouco dessa minha experiência pessoal, do que foi pra mim. Ó, marido acabou de entrar. Marido pode até falar que ele sabe que eu preciso melhorar muito nessa questão de definir o tempo das coisas. Ele sabe o quanto ele já escutou nesses anos de trabalho, que era praticamente 100% das conversas, era escola, 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 porque fulana, porque ciclana, porque atividade, porque criança, porque família, final de semana, era produzindo, era coisinha pra tudo quanto é lado, entendeu? Ele sabe, né, e ele vê hoje que, pelo menos nesse aspecto escola, eu priorizo muito. Entendeu? Então, a gente tem aquela coisa, a gente sempre conversa, tal, mas final de semana não produzo coisa de escola, não venha falar disso, entendeu? E ele sabe também dessa minha necessidade de priorizar esse meu tempo precioso nesses outros âmbitos, entendeu? Que eu às vezes me perco produzindo conteúdo, planejando conteúdo para rede social, assistindo coisas na rede social para pegar ideias, querendo gravar vídeo. Ele sabe dessa minha dificuldade de sequenciar e sistematizar essas minhas obrigações, o que é realmente obrigação e tarefa nesse trabalho, digamos assim, e o quanto eu preciso desligar disso final de semana, à noite, enfim, né? Mas como eu disse, nós somos seres humanos, nós temos as nossas dificuldades e a gente vai tentando batalhar, né, dia após dia. Eu tenho muitas dificuldades e eu vou tentando, né, batalhar dia após dia. Então é um processo que é difícil, tá, gente? Eu espero que não tenha ficado muito perdido. Eu quis um pouco contextualizar vocês desse meu start, do que me deu esse boom. Marido tá aí, não sei se tá aí ainda, mas para lembrar como foi difícil aquele ano de 2016, a sobrecarga, e o quanto depois eu precisei mudar esse meu estilo de vida, né? E eu queria deixar registrado para vocês que nós estamos juntos. Nós não estamos no mesmo barco, tá? Em nenhum momento da nossa vida. Uns estão, outros não. Cada um tem o seu barquinho, cada um tem a sua maré, enchente, enfim. Mas nós estamos juntos, sabe? Eu acho que nós, enquanto categoria, a gente tem que se unir. Nós precisamos dessa parceria e eu tô aqui para ajudar. Assim como eu sou ajudada diariamente por pessoas que eu assisto, por colegas de trabalho que Deus coloca na nossa vida pra gente aprender e caminhar junto, eu tô aqui pra ajudar vocês também, entendeu? Então, é esse o recado que eu queria deixar, tá? Deixa eu ver as mensagens aqui, que eu não vi praticamente nenhuma mensagem. Se as pessoas soubessem como é bom fazer terapia, pois é. E eu acho que para nós e para outras profissões também, isso deveria ser um serviço que deveria ser disponível pra gente, sabe? Eu acho que terapia é algo, assim, essencial. Eu tiro tempo para fazer trabalhos voluntários. Olha aí, isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Você aprender a dizer não é libertador. Isso é um aprendizado diário, né? Que a gente precisa ter. Me entrego às artes. Ai, que delícia. Eu queria muito ter algum dom artístico. Não tenho, então... talvez, se eu descobrisse algum dom artístico, eu deixaria um pouco as redes sociais de lado. Mas eu não tenho nada de dom. Meu vinho é sagrado nos finais de semana, tá vendo? É isso. É o seu tempo, é o seu momento. Nem que seja 5 minutos, nem que seja um dia inteiro. É o seu momento, entendeu? Terapia é vida. O governo deveria proporcionar isso semanalmente a vocês da área da educação, que são a base dos nossos filhos. E muitas vezes ficam mais tempo com eles do que nós. Pois é. E é muito difícil. Nós passamos por situações diversas que mexem muito com o nosso emocional. Muito. Sinto que a demanda burocrática aumentou muito. Quando estou com as crianças, já fico pensando nas cobranças. Pois é. É documentação pra lá, é registro. Por isso que eu também tenho aqui, ó, na minha cabeça,
a vontade de trabalhar com vocês essa questão das cobranças burocráticas, principalmente de documentação pedagógica, pra gente tirar de uma vez por todas essa coisa de ter que fazer registro, de ser uma coisa pesada e tornar isso uma coisa prazerosa. O não é libertador, já disse não muitas vezes. Eu ando vendo muitos EVAs por aí, pois é frustrante, né? Isso aí, Celise, final de semana é final de semana. Ai, Ozenir, que bom, viu? Tem professores que trabalham comigo e já me falaram que os maridos ficam bravos quando elas levam trabalho no final de semana e não tem tempo pra família. Pois é, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Só os nossos maridos sabem. Vamos fazer uma live sim, juntas, topo. Vem cá. Obrigada, Cel. Está repensando a organização de tempo em todas as frentes da vida. Isso é ótimo. Sim. Tem o dom, imita a Branca de Neve. Ai, amor. Só quando eu tô empolgada, né, que eu imito a Branca de Neve. Traz lanche, amor, por favor. Quero lanche. Você quer lanche também? Sim, McDonald's. Traz lanche. Estou aprendendo a delimitar o tempo, porque a gente diz que deixa problemas de casa em casa, problema da escola na escola, mas na prática ninguém consegue. Então, mas eu acho que é isso. Os problemas, eles vão existir na escola, em casa. Não é que você tem que tirar, né? Quando a gente tá mal, a gente chega na escola mal, a gente precisa ultrapassar essa coisa e trabalhar, mas a gente continua mal, os problemas continuam existindo. E eles sempre vão existir. As cobranças, isso sempre vai existir. Vai de como a gente lida com isso, como a gente se coloca nisso, entendeu? Vai, TikToker, tá fazendo um TikTok aqui, gente. Estou aprendendo, tá. Você gostou da Avenida, agora ficou a Branca de Neve. Então, Tami, ó, ele nem tá sabendo da história da Branca de Neve. Olha só como as coisas se ligam, tá vendo? Eita! Tudo bem aí? Sim. Ele nem tá sabendo da história da Branca de Neve, vou ter que contar pra ele. Mas é que ele fala que eu imito. Branca de Neve, amor, o apelido da Branca de Neve. Porque a Tami acho que me deu esse apelido também, tá vendo? Será que as coisas se conectam? Será que eu sou mesmo a Branca de Neve? Mas enfim, gente, eu queria muito trazer esse papo pra vocês e eu sei o quanto a gente precisa disso, né? Aqui eu tenho até um destaque lá do começo, quando eu comecei a fazer esse perfil falando sobre essa necessidade da gente trabalhar isso, eu estava nesse momento de produzir muitas coisas em casa e o quanto a gente precisa realmente trabalhar essa questão, entendeu? Tá bom, já vou ver isso. Certo, gente? E é isso. Eu queria deixar isso pra vocês. Essa live vai ficar gravada. Vou colocar aqui, vou tentar colocar lá no YouTube também, tá? Pra quem perdeu o começo, pra quem quiser ver depois, em outros momentos, tá bom? E assim que eu finalizar aqui, porque na verdade já tá finalizando, assim que finalizar, eu vou deixar um post com um resumo disso que a gente falou aqui, tá? Dos pontos importantes. E eu queria só colocar esse desafio para vocês. Trabalhem nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso aí também vai de cada pessoa, no seu tempo. Esses pontos, essas etapas, entendeu? Eu vou fazer isso nessa área da minha vida que eu sinto que eu preciso dessa mudança. E eu queria que vocês se colocassem esse desafio também, né? De pensar sobre esse tempo precioso, se realmente você tá tendo esse tempo precioso para você, se você tá se sobrecarregando, se você se sobrecarrega, o que você pode fazer? Então passe por essas etapas de autorreflexão, de organização, de libertação. A gente precisa se libertar disso, tá? E a gente vai conversando mais sobre isso. Eu acho que um assunto pode puxar o outro. A gente tem bastante coisa para falar desse assunto. E o que eu quis colocar, que eu tô falando desde o começo da semana, é isso, né? Hoje eu queria dar essa coisa mais especificada pra vocês, tá? O que vocês tiverem de dúvidas, de sugestão,
podem me mandar mensagem, vamos continuar falando sobre isso. Eu tenho projetos pra gente desmistificar muitas coisas, documentação pedagógica, essa nossa rotina, que é totalmente, né, bem complicada essa nossa rotina. Então, vamos conversar bastante sobre esses assuntos, tá? Aninha, não se sinta mal, tá? Que você perdeu. Ela vai ficar salva, tá bom? Ela vai ficar salva e eu vou deixar aqui e lá no YouTube, tá bom? Essa era a minha proposta mesmo. Sou professora, mas esse perfil me ajuda muito, porque eu sempre tive respeito pelos meus professores. Uns estão no meu coração até hoje. Tami, você é fiel, Tami. Você é fiel, Tami. Eu não gosto de ser injusta. A Ju mudou muito. Eu nunca fui mãe que briga com exemplo. Filho caiu. Porque é uma parceria. Como disse acima, é isso mesmo. Isso é uma outra coisa. Olha só, a gente precisa falar sobre tempo, que isso é muito importante. A gente precisa falar sobre documentação e tal. E a gente precisa falar sobre família, tá? Talvez uma das próximas lives, um dos próximos encontros seja sobre família. Talvez eu até faça ou aqui ou lá no meu perfil pessoal, porque lá tem bastante família. Peraí, só um minutinho, filho. E a gente vai conversar sobre a formação da família, tá? Para ser parceira da escola. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Vamos formar as famílias para serem parceiras da escola, tá? Assim como nós, educadores, precisamos de formação para a gente continuar produzindo e sendo o nosso melhor ali, a gente precisa formar essas famílias, tá? Que estão perdendo cada vez mais essa noção de ter os filhos ali por perto, de educar os filhos, e isso talvez nem seja culpa das famílias, tá? Isso é culpa de um sistema muito maior, e elas precisam de ajuda, e nós precisamos ajudá-las, então vamos ajudar as famílias também, tá bom, gente? Eu vou finalizar a live por aqui, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar, Mateuzinho tá exigindo a minha atenção, e eu vou dar atenção pra ele agora, tá bom? Mas o papo não se encerra aqui, tá bom? Vamos continuar nessa troca que eu tenho amado fazer com vocês e a gente continua se falando por aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido minimamente para a vida de vocês e o que eu puder ajudar vocês, estou aqui, tá bom? Me dá muito prazer fazer isso. Tá bom, gente? Então, é isso. Se der tempo que vocês... De administrativo, de burocrático, Tami? Então, a gente tem muita documentação para fazer, né? Essa parte burocrática é questão de documentação, são registros diários de múltiplas formas que a gente precisa entregar, isso aí em cada setor da educação, em cada momento tem a sua especificidade, mas nós temos muitas coisas escritas para entregar, relatórios, enfim, portfólios, é muita coisa que a gente precisa dar conta, né? E isso é uma carga muito grande que a gente tem também. E esse é um outro sonho que eu tenho, é de tirar um pouco dessa carga para vocês. No Papo de Pro eu tento colocar um pouco, mas eu quero aprofundar sobre isso, da gente tirar essa carga administrativa mesmo das nossas costas e tornar isso uma coisa prazerosa. Tá bom, gente? Muito, 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 muito obrigada pela troca. Muito obrigada pela parceria de vocês. De verdade, eu assim... era um sonho criar esse espaço aqui pra falar com vocês, eu tô muito feliz, tá bom? Muito obrigada, e quem perdeu, o vídeo vai estar salvo aqui e lá no YouTube, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada pelo tempo de vocês e pela parceria, tá bom? Tchau, tchau, gente!